Bom dia a todos. Estamos começando mais uma celebração com muita alegria. Espero que todos que estejam nos assistindo, estejam na paz do Senhor, alegres. Hoje nós vamos iniciar nossa celebração com um texto que é Salmo 150, que diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia. Então, se você está respirando, se Deus está te dando esse privilégio, é um momento de adorar a Ele. Ele merece a nossa adoração. No versículo 2, Ele nos dá uma grande razão de louvá-lo. Ele fala assim: louvai-o pelos seus poderosos feitos. Ele tem feito grandes coisas. E eu queria que você lembrasse agora, trouxesse à sua memória tudo aquilo que Deus tem feito. Não só durante esse tempo de pandemia, mas durante do dia que você nasceu até agora, o Senhor tem realizado grandes coisas. E o Senhor é grande, é outra razão, pela grandeza dEle. Não só pelo que Ele tem feito, mas porque Ele merece e Ele é grande, Ele é soberano. Então nós queremos adorar o Senhor com tudo isso, com os instrumentos que nós temos, com a nossa voz, com a nossa vida, oferecer ao Senhor um louvor. Vamos orar? Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas como adoração ao Senhor, ó Pai. Porque o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem nos guardado. Apesar de tudo isso que está acontecendo, o Senhor é soberano, o Senhor tem tudo nas suas mãos. E nós queremos adorar o Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha sobre cada casa agora, trazendo alegria, trazendo esperança, Senhor. E que cada um possa adorar ao Senhor, trazendo à memória tudo isso, Pai. A Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar a Jesus. Quero convidar você, fique de pé. Louve ao Senhor com palmas, cânticos. Vamos adorar a Jesus. Creio em Ti, Deus Criador, poderoso, morreu por mim e ressuscitou. Jesus o justo, Espírito Santo, Consolador, habitas em mim, Deus Criador, meu Salvador, Consolador. Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Te louvarei, te adorarei, me renderei com todo meu ser e tudo que sou, com todo meu
ser e tudo que sou, todo meu ser e tudo que sou, com todo meu ser e tudo que sou. Aleluia, 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 aleluia. Diz pra ele: Deus Criador, poderoso, morreu por mim e ressuscitou, Jesus o justo, Espírito Santo, Consolador, habitas em mim. Deus Criador, meu Salvador, Consolador, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, te louvarei, te adorarei, me renderei com todo meu ser e tudo que sou, com todo meu ser e tudo que sou, todo meu ser e tudo que sou, com todo meu ser e tudo que sou. Aleluia, aleluia. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Nenhum outro existiu, nenhum outro haverá que seja tão grande e poderoso. Criou o céu, criou a terra, chama os astros pelo nome
eles atendem sua voz. Quem dá o fôlego de vida, governa pelo seu poder. Fôlego de vida, governa pelo seu poder, chama os astros pelo nome, eles atendem sua voz. Santo, santo é o Senhor.
santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Declara. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Sim, Senhor, o Senhor é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Sua glória enche a terra, Senhor. Santo, 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 Grande é o teu poder. santo, santo, Grande é a tua majestade, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. santo, santo, santo. Glorifique o nome do Senhor. Ele é poderoso. Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 Sim, Jesus. Aleluia. Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Santo o Senhor. adorado, exaltado, acima dos altos céus. Teu nome grande é, vestido de glória, majestade e poder, reina hoje e sempre. Seu domínio não tem fim, Rei dos reis, justo juiz, Cordeiro de Deus. E o leão de Judá, Rei dos reis, justo juiz, Cordeiro de Deus. E o leão de Judá, pra sempre
ao Senhor. Digno de honra, digno de glória, pra sempre ao Senhor. Digno de honra, digno de glória, digno de honra e louvor. Adorado, exaltado, acima dos altos céus, teu nome grande é, vestido de glória, majestade e poder, reina hoje e sempre, seu domínio não tem fim, Rei dos reis, justo juiz, Cordeiro de Deus, e o Leão de Judá, Rei dos reis, justo juiz, Cordeiro de Deus, e o Leão de Judá. Pra sempre ao Senhor, digno de honra, digno de glória, pra sempre ao Senhor. Sim, Senhor. Digno de honra, digno de glória, digno de honra e louvor. Pra sempre reinará, pra sempre reinará, tu és digno. Pra sempre reinará, pra sempre reinará, tu és digno. Yeah. Pra sempre reinará, pra sempre reinará, tu és digno. Pra sempre reinará, pra sempre reinará, tu és digno. Pra sempre reinará, pra sempre reinará, tu és digno. Pra sempre reinará, Pra sempre reinará, tu és digno. Sim, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Pra sempre reinará, pra sempre reinará, tu és digno. Sim, Senhor. Teu trono é para sempre, Senhor. Reina, Jesus. Reina, Jesus. Reina, Senhor. Para sempre reinará, para sempre reinará, tu és digno. Para sempre reinará, Pra sempre reinará, tu és digno.
Entregamos ao Senhor, ó Deus, nossas vidas. É, Deus, reina, Senhor, nas nossas vidas. Entregamos ao Senhor o louvor, a honra, a glória. Sobre nós. Oh, Senhor. Poder e majestade pertence ao Senhor, Jesus. O teu trono é para sempre, Senhor. Nós nos alegramos em declarar que o Senhor reinará para sempre. Sim, Senhor. Porque o teu reino é de justiça, Senhor. De paz Senhor. e de alegria, Senhor. Confiamos no teu reino, na tua vontade, Senhor. É, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe você. Amém. Agora nós teremos um momento agora de dízimos e ofertas, um momento também de adoração, um momento que nós temos para poder compartilhar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, retribuir um pouco aquilo que Ele tem nos dado. E é um grande mandamento, é algo que o Senhor deixou para nós, sermos generosos, abundantes na obra dEle. Eu quero ler um texto que está em Lucas 8, de 1 a 3, que diz assim: Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, esse é o momento que nós temos de assistir na casa do Senhor com os bens. Tem 2 observações que eu gostaria de fazer nesse texto. Tem 2 atribuições aqui. Uma a que Jesus fez, que foi de pregar o evangelho. Ele ia de cidade em cidade, juntamente com seus discípulos, iam curando, iam pregando, ministrando, como nós recebemos também um dia essa palavra, essa pregação que trouxe cura para nós. E também no final do texto fala sobre as mulheres que assistiam a Jesus com seus bens, com bens materiais, com comida, com recursos. E eu tenho certeza que o Senhor unificou essas 2 atribuições. Uma que é de anunciar o evangelho. Depois, no final do seu ministério, ali no final dos evangelhos, ele dá uma ordenança sobre evangelizar e de pregar o evangelho, uma grande comissão que foi nos dada. E também ele nos deu uma atribuição de assistir com os nossos bens, oferecer ao Senhor tudo que nós temos, porque tudo é dele. E nós temos uma grande oportunidade agora de oferecer ao Senhor, através dos dízimos e das ofertas, essa adoração ao Senhor. Então, preparem-se agora, vai estar passando agora na tela as informações bancárias do Sudoeste. Quem não é do Sudoeste, procure as informações da sua congregação e faça suas transferências. E nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos. Isso é para o nosso bem e para honrar o nome dEle. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um momento que nós temos de adoração, que é os dízimos e as ofertas, Senhor. Pedimos que o Senhor traga sustento sobre cada família, cada um que tem o desejo de assistir na casa do Senhor com seus bens. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, que não falte nada nas nossas casas, mas que haja, Senhor Jesus, uma generosidade nos nossos corações, uma confiança no Senhor de que o Senhor está cuidando. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Bom dia, meus irmãos. É bom estar aqui novamente com vocês para mais uma porção da Palavra de Deus. E antes de nós começarmos, eu quero que a gente ore, curvar as nossas cabeças perante o Senhor, clamando pela unção dEle, para que essa unção seja no meu falar, no seu ouvir, para que Deus fale não só ao seu coração, mas ao meu também aqui. Curve a sua cabeça enquanto nós oramos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, por essa porção da Tua Palavra que nós iremos compartilhar, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias. Eu quero compartilhar com toda ousadia, com a unção que o Senhor me der, Pai amado, para que os corações também sejam tocados. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção. Se você concorda com isso, diga amém aí do seu lado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lemos aqui uma parte do que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus. Embora se possa argumentar que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. De tudo que ele disse, essas suas palavras são as que mais se aproximam de um manifesto, pois descrevem o que ele desejava que os seus discípulos fossem e fizessem. Neste sermão, talvez a parte mais conhecida, inclusive dentro da sociedade cristã, são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. Não existem 8 grupos separados e distintos de discípulos, alguns dos quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos, e outros ainda chamados para suportarem perseguições. São antes 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas que ao mesmo tempo são mansas e misericordiosas, humildes de espírito e limpas de coração, choram e têm fome, são pacificadores e perseguidas. Além disso, o grupo que exibe esses sinais não é um conjunto de elite ou elitista, uma pequena aristocracia espiritual distante da maioria dos cristãos. Pelo contrário, as bem-aventuranças são especificações dadas pelo próprio Cristo quanto ao que cada cristão deveria ser. Todas essas qualidades devem caracterizar todos os seus discípulos. Assim como os 10 mandamentos
veio para trazer consciência do pecado, o Sermão do Monte nos leva a uma profunda introspecção. Deixa patente que nós necessitamos desesperadamente da graça e misericórdia de Deus. Segundo Martinho Lutero, Cristo nada diz nesse sermão sobre como nos tornamos cristãos, mas apenas sobre as obras e os frutos que ninguém pode produzir se já não for um cristão e não estiver em estado de graça. Todo sermão pressupõe uma aceitação do Evangelho, uma experiência de conversão e de novo nascimento, e a habitação do Espírito Santo. Quando vemos o primeiro mandamento, e tem uma razão dele ser o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas por que ele teria que ser o primeiro? Porque todos os outros se amparam nele. Não há razão de ser os outros mandamentos se não foi esse o primeiro. Ouso dizer também que a primeira bem-aventurança também tem uma razão de ser a primeira. Não há como construir as outras qualidades sem essa primeira. No primeiro mandamento da palavra de Deus, nós somos direcionados a Ele, a Deus. Nessa primeira bem-aventurança, somos direcionados ao nosso eu. E aqui nós lemos que bem-aventurados são os humildes em espírito. Nessa nova versão atualizada de Almeida, em vez de ser humildes de espírito, fala humildes em espírito. Fica mais claro para nós. E ser humilde em espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, nossa inteira dependência da misericórdia divina. Não temos nada que possamos oferecer a Deus como merecimento de sua graça. É se prostrar assim como aquele publicano da parábola que Jesus contou, clamando com os olhos baixos, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O reino de Deus é concedido ao pobre, não ao rico. Ao frágil, não ao poderoso. As criancinhas bastante humildes para aceitá-lo. Não é por meritocracia. Não é por mérito. Quem entrou no reino de Deus nos tempos de Jesus não foram os fariseus, que se consideravam ricos. Tão ricos em méritos que agradeciam a Deus por seus predicados. Foram os publicanos e as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer, nem para receber. Tudo o que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. E Ele ouviu esse clamor. Ao meditar sobre esse assunto, me veio uma palavra, a palavra direito. Estamos vivendo uma época de extrema judicialização, onde as pessoas procuram e lutam por seus direitos em todas as áreas. Vejam vocês como estamos preparados para dar uma boa resposta quando alguém viola os nossos direitos de imagem, de circular, de entrar em determinado ambiente. E não quero nem comentar quando envolve diretamente recursos financeiros. A palavra prejuízo ou dano é muito aceita, desde que seja para o outro lado, que seja para os outros. Os outros precisam sofrer dano, precisam assumir prejuízo. Eu não. Não queremos sofrer o prejuízo ou dano, mesmo que seja suportável, mesmo que seja irrisório.
E a máxima alegada é: eu não preciso, eu não me importo, mas é um direito que não posso abrir mão. Você já ouviu algo assim? Ao escrever sobre isso, ficou muito claro para mim as atitudes e pensamentos de outras pessoas. E, consequentemente, a gente começa a julgar, né? Isso ficou muito claro para mim, como fulano, beltrano, cicrano, todos são desse jeito. Como é fácil reparar o argueiro que está no olho dos outros e não ver a trave que está no nosso. Enquanto inúmeras situações de outros voavam em minha mente, de súbito me surge um pensamento: e eu? Eu? E eu? Bem, tentei contra-argumentar comigo mesmo sobre meus méritos ou direitos adquiridos, mas não havia justificativa. Havia sim meus méritos e direitos sendo reivindicados. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem simples, com um exemplo próprio que aconteceu há poucos dias comigo. Há alguns dias atrás, fui aos Correios para receber uma encomenda, e lá chegando havia uma fila de umas 4 ou 5 pessoas do lado de fora daquela agência, daquele posto. Estavam de fora por causa das regras para a prevenção nesse momento de pandemia. Estavam ali fora aguardando a sua vez de entrar. Olhei ali aquele pequeno grupo, de umas 4 ou 5 pessoas, e vi que todos eram mais jovens que eu. Aliás, não é muito difícil ser mais jovem que eu, né? Então, valendo-me do meu direito, a prerrogativa de idoso, passei por todos e adentrei aquela agência e perguntei se havia atendimento preferencial. Após a resposta afirmativa da atendente, que já me chamou para o atendimento, entrei e fiquei muito contente. Passado alguns poucos minutos, um rapaz, que era o primeiro da fila lá do lado de fora, adentrou e perguntou, em alto e bom som, se havia alguém organizando a fila do lado de fora, pois já haviam passado 2 pessoas na frente dele. A resposta veio imediata da atendente: são os preferenciais. O rapaz educadamente se desculpou e voltou ao seu lugar na fila. Fui atendido e fui embora. Ora, o que isso tem a ver com os humildes em espírito? Eu estava no meu direito. Eu estava no meu direito legal. Mas não é isso mesmo que acontece? Não é isso que a gente sempre alega? Eu estou no meu direito. Relembrando a situação vivida, haviam 4 atendentes também naquele posto. A fila tinha só 4 ou 5 pessoas. A espera, portanto, seria ínfima. Não me custava nada ter anunciado antes às pessoas que estavam ali em espera sobre o meu privilégio ou direito de passar à frente, ou sendo mais nobre um pouquinho, aguardar minha vez, pois não faria diferença nenhuma para mim. Tinha 4 atendendo, tinha 4 na fila, então rapidinho eu seria atendido. Seria um bom momento para ser sal e luz. Mas não foi isso que eu fiz. Ao escrever essa mensagem, a carapuça serviu-me direitinho. Ah, como eu vejo os defeitos dos outros. Como eu vejo o direito das outras pessoas. Não são as grandes coisas que fazem a diferença. São os pequenos detalhes que nos levam a grandes atitudes. Grandes ruins ou grandes atitudes boas também. Os nossos direitos nos empoderam. Nos fazem esquecer do que é a vida em Cristo e com Cristo. Será que eu fui humilde? Será que eu não pensei só em mim? Será que eu não reivindiquei um direito que eu tenho?
de passar à frente de todos? Em Apocalipse 3, versículos 17 a 20 diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino-os quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Humilde. A humildade tem a ver com humilhação. A gente volta mais na frente um pouquinho. Mas presta atenção, o versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram. Felizes os que choram? Não parece ser uma contradição? Nesse choro, Cristo refere-se à tristeza do arrependimento. Confesso a vocês que eu me arrependi da minha atitude naquele dia, que eu poderia ter sido nobre. Chorar não pela consequência do pecado, porque não houve consequência ali, pelo menos para mim ali imediatamente. Mas quando me veio a luz disso, eu falei, olha como eu sou egoísta. E eu julgo as pessoas pelo egoísmo delas e se esqueço do meu egoísmo. Chorar não pelas consequências do pecado, e sim pelo próprio pecado. Uma coisa é reconhecer-se espiritualmente pobre. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Confissão é uma declaração dos próprios erros ou culpas. Contrição é algo mais. É o arrependimento, uma dor profunda de haver ofendido a Deus. De acordo com Jesus, também há outros aspectos do choro na vida cristã. Pois é sabido que a nova vida em Cristo Jesus não é só alegrias e risos. Há choro. Choramos quando nos deparamos com a impiedade. Choramos quando as pessoas sofrem por não conhecer a Deus. Mas não são apenas os pecados dos outros que nos trazem o choro. Os nossos próprios pecados deveriam fazer-nos derramar em lágrimas de arrependimento. Quando assim nos quebrantamos, lamentando nossa maldade, seremos consolados pelo único que pode aliviar o nosso desespero. Isto é, o perdão da graça de Deus. O Espírito Santo, então, vem sobre nós e nos conforta e consola. Lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Veja a sequência lá no versículo 5, diz: bem-aventurados os mansos. Numa sociedade em que a mansidão é comparada a frouxos, quando temos nossa honra ferida, é muito difícil ser manso. É fácil para nós admitirmos perante Deus que somos miseráveis pecadores, mas como seria se alguém apontasse o dedo para nós e nos dissesse isso? Em outras palavras, não estou preparado para permitir que outras pessoas pensem ou falem de mim aquilo que acabei de reconhecer diante de Deus. Eu imagino que se alguém, naquele momento ali, naquela agência dos Correios, tivesse me confrontado, era bem possível que eu reagisse com os meus direitos na mão. Qual é? Espera aí, eu sou idoso, eu tenho direito, viu? Eu trabalhei muito.
segundo o Dr. Lloyd Jones, a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Achamos que as pessoas mansas nada conseguem porque são ignoradas por todos, ou então tratadas com descortesia ou desprezo, ou que os outros nos passam a perna. São os valentes, os arrogantes que vencem na luta pela existência. Os covardes são derrotados. Mas a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. Pois conforme já vimos, tudo é nosso se somos de Cristo. Isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 3, versículos 22 e 23, que diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Está vendo como tudo é uma sequência? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Os cristãos não vivem em busca de bens materiais. Pelo menos não era para ser, né? Nossa busca deve ou deveria ser primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos: o legal, o social e o moral. A justiça legal é a justificação de um relacionamento certo com Deus através de Cristo Jesus. A justiça social refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. A justiça moral é aquela do caráter e da conduta que agrada a Deus, e é dessa que devemos sentir fome e sede. Uma conduta que agrade a Deus. Eu creio que nessa vida nossa fome nunca será totalmente satisfeita, nem a nossa sede plenamente saciada. Só lá no céu jamais teremos fome ou sede, pois Jesus nos guiará às fontes da água da vida. Assim Ele prometeu. Está lá em Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará todos dos olhos toda lágrima. Que coisa maravilhosa. Será que nós temos fome e sede da justiça de Deus? Bem-aventurado os misericordiosos. Misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Misericórdia é não receber aquilo que a gente merece. Nosso Deus é misericordioso e a gente também deve ser. Para o mundo, a vingança é um prato delicioso que deve ser saboreado frio e que perdão é sinal de fraqueza. Alguém foi misericordioso conosco, não imputando o nosso pecado, nos livrou de tremenda condenação. Quem foi esse? Ser manso é reconhecer diante dos outros que somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores. Bem-aventurado os limpos de coração. A interpretação popular considera a pureza de coração como uma expressão de pureza interior, a qualidade daqueles que foram purificados da imundície moral.
Davi, ao orar ao Senhor, pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Eu preciso disso, eu quero isso. Jesus, na sua discussão com os fariseus, disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Eles eram como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Toda a sua vida pública e particular é transparente diante de Deus e dos homens. Contudo, como são poucos os que dentre nós vivem uma vida aberta, somos tentados a usar uma máscara diferente e a representar um papel diferente de acordo com cada ocasião. Será que isso acontece mesmo conosco? Só Jesus Cristo, entre os homens, foi absolutamente limpo de coração. Foi inteiramente sem malícia. Nós não. Nós dependemos da misericórdia. Ela tem sido a causa de não sermos consumidos. Bem-aventurados os pacificadores. Cada cristão tem que ser um pacificador. A nós foi confiado o ministério da reconciliação. Quando nós mesmos estamos envolvidos numa disputa, sempre haverá a oportunidade de promovermos a paz. Paz não existe através da coerção. A paz existe quando há humildade no ofendido, ou naquele principal ofendido. Há um texto que diz que a palavra branda devia os furor, a palavra dura suscita ira. É difícil para a gente, não é? Quando alguém age contra a gente, ou alguém dá uma palavra dura para a gente, é duro a gente ser cordeirinho. A gente tem os nossos direitos, a gente tem nosso amor próprio. O que então acontece conosco? Vocês já ouviram um ditado que assim: damos um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair? A lógica disso na vida de um cristão? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quantos não usam essa frase para se vitimizar nas encrencas relacionais? Aqui Jesus está falando da justiça dele, não da nossa. Quando vivemos uma vida piedosa, haverá confronto por causa do Evangelho e a separação que é feita pela palavra de Deus. Nem todas as tentativas de reconciliação têm sucesso. Na verdade, alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós e particularmente de nos injuriar e perseguir. Não por causa das nossas fraquezas, mas por causa da justiça e por minha causa. Causa de quem? De Cristo. Isso é, porque não gostam da justiça da qual a gente sente fome e sede. E simplesmente o conflito, essa perseguição, é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores que são irreconciliáveis. Como reagir a isso? Cristo diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o nosso galardão nos céus. Por outro lado, a perseguição é um sinal genuíno de nossa autenticidade cristã. Também estamos tendo o privilégio de padecermos por Cristo. Não devemos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas antes se ela não existir. Também me recordo de um fato, de um dos nossos pastores, teve um grande problema no seu condomínio. Porque naquela época o síndico se opôs que houvesse reuniões cristãs ali, aniversários, festas em que se cantassem hinos.
E na época esse nosso pastor pensou em procurar os seus direitos, mas foi aconselhado: deixe isso em banho-maria, aguarde. Ele simplesmente desistiu de fazer qualquer coisa, porque não era ele que estava sendo perseguido, era a palavra de Deus. E logo aquele síndico saiu daquele local ali em paz, e o outro síndico deixou tudo livre ali. E ele continuou bem com todo mundo. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 40 e 41, diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É bem diferente de nós sofrermos afrontas pelo nosso nome, não é isso? Mas para concluir isso, amados, vamos procurar lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 6. Versículos 20 a 23. Lucas 6, 20 a 23. Nesse versículo 20 a 23, a gente tem um relato bem sintético das bem-aventuranças. Mas vejam o que Lucas está relatando a partir do verso 24. Ele diz: mas ai de vocês, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Qual é a sua consolação, rico? A sua riqueza? Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a tua túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Que arremate que Lucas faz, hein? Amados, o mundo sonha com progresso, com poder, com futuro, em garantir os seus direitos, os direitos para todos. Os discípulos não, eles sabem do fim, eles sabem do juízo e da vinda do reino de Deus, para o qual o mundo não está apto. Por essa razão, são os discípulos estranhos ao mundo, hospedeiros indesejáveis,
ou hóspedes, desculpe, indesejáveis, perturbadores que estão rejeitados. Tal inversão dos valores humanos é básica na vida cristã. Os métodos de Deus, das Escrituras, parecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham os orgulhosos. Chamam os primeiros os últimos, e de últimos os primeiros. Atribuem grandeza ao servo. Despedem o rico de mãos vazias, e declaram que os mansos serão seus herdeiros. A cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia uma com a outra. Resumindo, queridos, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Eu não sei como você está se sentindo após essa ministração, mas tudo começou aonde? Bem-aventurado os humildes em espírito. Faça uma retrospectiva. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, assim como falou com o meu. Talvez eu não tenha conseguido transmitir aquilo que eu queria falar. Mas ao meu coração há uma convicção. Sabe qual é a minha convicção, amados? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Eu necessito da tua misericórdia, Deus. E me ajude a ser misericordioso com os outros. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Deus amado. Obrigado, Deus, porque o Senhor traz sobre nós, Pai, a conscientização, Pai. Traz a consciência de erro, Deus amado. E quando nós nos arrependemos, Deus amado, quando há em nosso coração, Deus, um choro de tristeza pelo nosso pecado, pela nossa fraqueza, Deus amado. Quando nós entendemos, Pai, que são as suas misericórdias, as causas de nós não sermos consumidos, Deus. A gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E eu oro, Deus, pelo meu irmão, que está em sua casa, pela minha irmã. Oro por você, meu amigo, que também está nos assistindo. Oro pela sua casa, pela sua vida, pedindo que a revelação da palavra de Deus seja contundente na sua vida. Que essas bem-aventuranças venham trazer sobre a sua vida um impacto tal, que haja uma mudança radical nos seus pensamentos, na sua maneira de agir. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Bom dia, com muita alegria que eu estou aqui com vocês essa manhã, para nós estarmos orando juntos em favor da nossa igreja, né, de cada família, e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelos milagres, pela cura, pela provisão, e que nós possamos agora estar com os nossos corações sedentos para receber algo novo do Senhor também, através de cada manhã de celebração, cada manhã que o Senhor tem dado para nós a vida, a saúde. Ele tem sustentado as nossas famílias e nada tem faltado. Por isso que nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Deus, eu quero, Pai, te louvar e te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus que cuida de nós, um Deus fiel, um Deus que tem trazido a provisão e o sustento, Pai. Eu peço, Deus, às famílias que têm passado necessidade, Deus, que nada falte, ó Deus. Que os momentos de incerteza, de dúvidas, Deus, de ansiedade, só possa estar derramando a Tua paz, ó Pai. Trazendo a segurança que só o Senhor pode nos dar, Pai. Deus, nos enche, Deus, de fé, de entusiasmo, Deus, para servir ao Senhor, independente de qualquer situação. Eu quero, Deus, clamar a Ti, ó Pai, pelas pessoas que estão doentes, Deus, que estão sofrendo, ó Pai, enfermidades, Deus.
Que o Senhor possa trazer cura física, Deus, a cura emocional também. Muitas pessoas ansiosas, ó Deus, com depressão, tristes, desanimadas, ó Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo visite a cada um agora, Pai, renovando, Senhor, a Tua fé, o amor, Deus, derramando sobre nós a Tua unção e a Tua graça, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por todas as pessoas que já foram curadas, tantos que já estiveram internados, ó Pai, que receberam a cura do Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem um propósito em tudo, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa estar trazendo crescimento nesses momentos difíceis, Deus, moldando o nosso caráter, Deus, trazendo a paciência, a perseverança, ó Pai. Que esses momentos possam estar trazendo unidade para o Teu povo, e não esfriamento, mas unidade nas casas, nas famílias, ó Pai, trazendo um acordo, ó Pai, renovando a aliança, Deus, o amor um pelos outros, ó Pai. Deus, eu clamo a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo seja derramado, ó Pai, em cada família, em cada casa, em cada lar que está ouvindo agora, ó Pai, que está recebendo essa celebração, ó Deus. Que não só nesse momento, mas durante todos os dias, ó Pai, a presença do Senhor esteja constantemente, ó Pai, sendo derramada sobre essas famílias, meu Deus, em especial os que estão sofrendo, ó Pai. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, e Te agradeço por tudo, Deus. Amém. Continuando, meus queridos, depois de uma ministração em que falamos sobre as bem-aventuranças, do tanto que nós precisamos da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, o tanto que eu preciso de misericórdia. Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, diz assim, versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ah, Senhor, obrigado. Vamos participar da Santa Ceia. No livro de Jeremias, há, capítulo 31, versículos 31 a 34, há uma profecia sobre algo que iria acontecer e aconteceu. Diz o seguinte, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Oh, que bênção isso! Isso se concretiza onde, amados? Essa nova aliança foi concretizada no momento de refeição. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 26, ele relatando sobre a ceia, ensinando as pessoas, ele diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está trazendo à memória o quê? A morte de nosso Salvador. Durante a refeição lá naquele cenáculo, Jesus tomou o pão e partindo, deu aos seus discípulos, dizendo, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Lembra disso? Quero trazer à memória.
Lá em Lucas 22, 19, que está esse texto, viu? Após a refeição, ele tomou o cálice de vinho e deu a eles, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Esses atos e palavras são plenos de significado, pois nos mostram a própria visão de Jesus em relação à sua morte. E temos 3 pontos que podem se destacar nesse ato cerimonial. O primeiro ponto é a centralidade de sua morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial. Eles deveriam comer o pão e beber o vinho em sua memória. Ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. Era pela morte que ele desejava ser lembrado. Fazer isso em minha memória. Eu quero trazer agora a memória, Senhor, através dessa comunhão, Pai amado, com os meus irmãos aqui da Santa Ceia. A segunda coisa que a gente pode tirar disso é que aprendemos a respeito da morte, do propósito da morte do Senhor Jesus. Conforme Mateus diz, o cálice estava representando o sangue de Jesus, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Essa é a declaração verdadeiramente maravilhosa de que através do sangue de Jesus derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança, cuja maior das promessas era o perdão dos pecados. Não é bom a gente trazer isso à memória? E o terceiro ponto é a necessidade que nós temos de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. Naquele momento ali no cenáculo, os discípulos não eram apenas espectadores, eles eram participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que eles comessem. Não somente derramou o vinho no cálice, mas deu para que eles bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse. Nós temos que nos apossar das bênçãos de sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração mediante a fé. Não é bom a gente se lembrar disso? Vamos participar da ceia? Pega os alimentos aí que você já deve ter separado no seu lar. Sonde o seu coração, pede ao Espírito Santo, sonde o meu coração, Senhor. Clame pela misericórdia do Senhor, receba o perdão. Lembre-se que há um perdão sobre a sua vida, há um perdão sobre a minha vida. Lembre-se que da mesma maneira que você foi perdoado, você também precisa perdoar. Ah, mas eu não preciso perdoar, a gente já ouviu isso daí. Não, é bom para você isso. Faça a confissão da sua aliança com Cristo Jesus. Renove a sua aliança nesse momento, renove a sua fé, renove a sua esperança. Vamos participar da ceia? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse pão, apresentamos esse cálice, Deus, e consagramos ao Senhor.
Estendemos, Senhor, as nossas mãos aos céus, dizendo, Pai amado, que nós somos falhos, Deus, e que dependemos, Pai amado, desse alimento, Pai, para que verdadeiramente, Pai, nós possamos ser salvos e conhecermos, Pai, a verdade cada dia mais, Pai. E essa verdade se chama Jesus em nossas vidas, Deus. E precisamos viver essa verdade, transparecer essa verdade, Deus. Receber esse perdão, dar esse perdão, Pai, sempre em memória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse pão, abençoamos esse cálice, em nome de Jesus. Pode participar do pão. E agora, receba o perdão de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus que purifica de todo o pecado, de todo o erro. E lembre-se, você é uma figura também que representa Cristo aqui na terra. Da mesma maneira que você recebe esse perdão, você dê esse perdão. Podemos tomar do cálice. Agora agradeça ao Senhor. Agradeça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Obrigado, Deus, por esses dias, Pai amado, que nós temos aprendido mais e mais da tua palavra, Deus. Obrigado por esses momentos de isolamento que nós estamos passando, Deus amado. É verdade, Deus, que nós temos focado as nossas vistas mais para as nossas necessidades, para o nosso eu, Deus amado. Mas é bom a gente olhar isso também, Deus amado, para que a gente possa ver as nossas fraquezas, Pai, reconhecer as nossas fraquezas, Pai, tentar melhorar nisso, Pai, receber do Senhor a força, a unção, o perdão, Deus amado, para transbordarmos, Pai, do teu amor, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu abençoo, Pai, a cada família, Pai. Abençoo a cada lar, Deus. Aqueles que estão passando por luta, aqueles que estão passando por falta de fé, Senhor. Aqueles que estão aguardando, Pai, desesperadamente, Pai amado, por um milagre do Senhor, Deus amado. Eu digo em alto bom som, Deus é bom. Deus é fiel, o Senhor te guarde e abençoe, o Senhor faça resplandecer sobre a sua casa, sobre a sua vida, a luz do Evangelho, a luz do amor de Deus sobre a sua casa, que você seja como luzeiro, que possa resplandecer isso sobre outras vidas, sobre outras casas, Pai, em nome de Jesus eu oro, que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo domingo, um grande abraço.